Shalom de Alcha, para todos os meus irmãos. Nós vamos continuar, né, o estudo falando sobre o casamento, sobre a família, que é algo muito importante. Em nome de Alcha Machia. Pai, em nome de Alcha Machia, Pai, nós pedimos a Tua direção, a Tua presença e o Teu poder. Pai, que Tu venha perdoando nossas falhas, nos avivando, Pai, que Tu venha nos fortalecendo. Pai, que esse vídeo chegue, Pai, alcance ao sofrido, necessitado, até pessoas que estão passando por problemas na vida sentimental. Porque só através da Tua direção, da Tua aliança, que é o Pai, o homem e a mulher, a aliança. E quando essa aliança é quebrada, tudo se destrói. Então, nós devemos viver em aliança com o Pai, para que nossas vidas venham a ser abençoadas, honradas, as bênçãos celestiais venham a ser derramadas sobre cada um de nós. Aleluia. O plano dial para o casamento. O plano dial para o casamento é apresentado em repetido nos evangelhos. Nos evangelhos, né? Nos evangelhos é falado sobre o casamento, a vida, a comunhão entre o homem e a mulher. E nas epístolas, o casamento era perfeito em sua concepção no Jardim do Éden, porque quando Adão e Eva estavam juntos, eles eram perfeitos, porque não tinha mácula, não tinha pecado, eles não tinham errado, não estava com uma vida em pecado, estava em obediência parial. Então, era perfeito o casamento. Um homem e uma mulher em um companheirismo, em um compromisso para toda a vida. Um homem e uma mulher é para viver em compromisso para toda a vida. Não existe um casamento com desejo de separação. É para toda a vida. Esse é o plano dial do Pai Todo-Poderoso. E Al nunca teve a intenção que o homem ficasse sozinho e tirou dele os ossos do que a mulher foi formada. Ele primeiro formou o homem. Depois que ele formou o homem, ele tirou uma costela. E no lugar que foi tirada a costela, colocou a carne, para preencher o lugar tirado. E formou a mulher. A mulher foi tirada do homem e então apresentada a ele, a fim de completá-lo. Olha que coisa linda. A mulher foi formada, depois que ela foi formada, o Pai Celestial apresentou a ele ao homem. Apresentou para que ele viesse a ser completado, porque faltava nele algo. Era o quê? Uma companheira. E criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, né? Ele criou a sua imagem. Com necessidades físicas e emocionais, que apenas outro ser humano pode compreender, né? As necessidades humanas criou para eles dois, né? E outro ser humano sabe a necessidade do outro. O marido sabe a necessidade da mulher e a mulher sabe a necessidade do marido. Os dois sabem as necessidades que eles precisam. Não havia para Éden mais plano dial como a sua fórmula de unidade no casamento. Seguia adiante, né? Não havia outra forma.
Porque ele tinha criado todos os animais, mas tinha criado o homem e a mulher. Não havia outra forma. Só eles dois. Ambos andavam. Deixou, né, o pai e a mãe e uniu-se de modo que se transformarem em um e ainda está disposto a colocar de tudo que fica para do antigo compromisso, né, para estar em estilo de vida, né, com objetivo e planos individuais. O pai fez o homem para que eles viessem largar tudo. No caso de Adão e Eva, foi formado. Mas ele está explicando agora na nossa vida dia a dia. Porque quando o homem casa com a mulher, ele tem que largar tudo e assumir o compromisso de ficar com ela, né? Não ter nada de compromisso, só o homem e a mulher, para que venha formar uma família, para que haja compreensão na mente de cada uma delas, né? Porque sem a compreensão não vai para frente, né, do indivíduo. Essa união se refere a um laço forte, duradouro, mantendo-se, unindo-se por um compromisso incondicional, amor e aceitação. Um compromisso incondicional, nada pode atrapalhar. Em amor, em aceitação. Tem que aceitar um ao outro, resultando numa unidade muito mais forte que tinham separadamente. Quando eles andavam separadamente, eles não tinham esse compromisso, esse vínculo, esse algo forte. Por isso que eles tinham que deixar tudo para trás, viver em novidade de vida, os dois juntos. Nenhum outro relacionamento humano, nem mesmo com os pais ou filhos, deve ser separado pelo laço entre o marido e a mulher. Veja que coisa forte. Nem os filhos podem separar o casal. Nada pode separar. O casamento é um compromisso de aliança, um voto feito a Ial e ao companheiro, não apenas em amor, mas também de ser fiel, que deve durar a vida. É um laço feito, é um laço do pai, da mulher e do homem. Quando esse laço é quebrado, o pai se afasta. Aí entra o quê? O mal, Satanás. Porque entrou a traição, entrou a quebra de aliança. Então, no lugar onde tem o mal, o Pai Celestial não pode ficar, porque Ele é santo. Então, nós temos que ser obedientes. Nós temos que ser obedientes ao Pai. Não quebrar o laço, não quebrar a aliança que foi feita. Porque o Pai Celestial fez o homem para viver em aliança. Não pode quebrar. É mesmo que se fosse a igreja. Não pode. A igreja do Pai é o quê? A família, aqueles que são fiéis, que são obedientes. Adão e Eva, quando pecou, eles quebraram o laço. O que aconteceu? Eles foram expulsos do paraíso. Foram expulsos, eles foram perecer. Eles sofreram muito. Perderam todas as bênçãos espirituais que eles tinham. Eles perderam. Por que eles perderam? Porque eles quebraram a aliança com o Pai. Eles foram desobedientes. Então vieram ser escarnecidos. Vieram sofrer, gemer. A mesma coisa é o casamento. O casamento nós não devemos o quê? Nós não devemos quebrar a aliança com o Pai. Nós devemos manter nossa aliança firme com o Pai. Para que a gente não venha a ser expulso do paraíso. Se estamos vivendo em paz, feliz, pronto, acabou. Nós vamos perder, aliás, nós vamos perder as bênçãos espirituais. Aqui, o casamento deve durar a vida toda.
num relacionamento de exclusividade, o casamento é um milagre triplo biológico, no qual duas pessoas se tornam realmente uma só carne. É um milagre social através do qual duas famílias são inseridas uma na outra. E é um milagre espiritual, no qual o relacionamento dentro do casamento é tratado a união de alma. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aleluia. É um relacionamento de alma do Pai Todo-Poderoso. É uma união que vem a ser dirigido por Ele. Né? Como se fosse uma noiva. É um casamento das pessoas com o Criador. Né? Aqui, a noiva e a igreja de alma. E Ele se alegra. Entender claramente que a transparência, a franqueza, fazem parte do relacionamento no casamento. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aqui fala vulnerabilidade sem pudor. Né? Muitas vezes as pessoas praticam a traição, praticam a maldade, a prostituição, trai e acaba o laço que o Pai traçou com você. Você fez um compromisso, não foi só com a mulher, não foi só com o homem, mas foi com o Criador. E o mal, o adultério, é um pecado gravíssimo que o Pai não perdoa. O Pai não perdoa. Quando existe uma traição ou de um homem ou da mulher, o Pai fala as Escrituras Sagradas. O nosso manual de instrução é a Bíblia. Que o homem tem autoridade para se separar da mulher quando há traição. Porque ou a mulher ou o homem quebrou a aliança com o Pai. Ele foi traidor. Ele destruiu a família. Destruiu os laços da moralidade, colocou a imoralidade. Então o Pai não aceita a traição. É por isso que existem famílias destruídas, gemendo, sofrendo por causa através da infidelidade, do laço, da aliança que fez com o Pai Celestial. Então o Pai nos instrui a andar na honestidade, a andar nas práticas do bem, a andar fazendo o que é certo, correto, para que o nome dele venha a ser engrandecido e glorificado. Essa é a promessa, esse é o desejo que o Pai nos instrui e nos orienta. Engrandecido seja o dos exércitos. Aleluia. Nós vamos ler aqui alguns versículos para que possamos entender ainda mais e nos fortalecer. Aqui fala em Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Por isso deixará o homem um pai e mãe e se unir-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Efésios 5:31. Efésios 5:31. Efésios 5:31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Também disse Al, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eclesiastes 4, 9 e 12. Eclesiastes 4, 9 e 12. Eclesiastes 4, 9 e 12. 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas aí do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Engrandecido seja o dos Efésios. Mateus 19, 6. Mateus 19, 6. Assim não são mais dois, mas um só. Portanto, o que Yahweh juntou, não o separa o homem. Efésios, né, 5, 23 e 27. Efésios 5, 23 e 27. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Yahshua Mashiach é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Yahshua Mashiach, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aqui, Gênesis 2, 25. Gênesis 2, 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora tá, vamos ler Provérbios 31. Provérbios 31. Provérbios 31. Palavra do rei Lemuel. A profecia que lhe ensinou a sua mãe. Só 31. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis, dos bezinhos, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho ao que amargurados de espírito. Que beba e esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Abra tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que estão dignados à destruição. Abra tua boca, julga retamente, e faz juízo aos pobres e aos necessitados. Engrandecido seja o dos exércitos. Salmos 78. Salmos 78. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura os louvores do Yahshua Mashiach, assim também a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pudessem em alto a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Al, mas guardassem os seus mandamentos. 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13.
2 Coríntios 13. E esta a terceira vez que eu vou-te convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como guardando estava presente, mas agora, estando ausente, eu escrevo aos que antes pecaram, a todos os mais. Que se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de alcemacia que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi ao madeiro, por fraqueza vive, contudo, pelo poder de Al, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, pelo poder de Ial em vós. Aleluia, engrandecido seja o 17. Te louvamos, Padre, essa palavra forte que tem para cada um de nós. Engrandecido seja o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, Pai. Oséias 2. Oséias 2. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. E desvie dela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não o despoje, ficando ela nua e a ponha como no dia em que nasceu, e faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a seca, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concedeu, houve somente porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu vinho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Engrandecido seja o alto dos exércitos. Veja o que o Pai Celestial fala, Oséias 2, referente à prostituição. A família toda condenada por causa do adultério, da aliança que foi quebrada. Vamos ler agora aqui em 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. E tornou Davi a juntar-se todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu, como todo o povo que tinha consigo, para Baalaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Ial, sobre a qual se invocou o nome do Ial-Shamacia, dos exércitos, que se levanta entre os querubins. E puseram a arca de Ial em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, e Uzá, e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantando-o da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, com a arca de Aió e adiante da arca.
Davi, a toda a casa de Israel, festejavam perante o Yahshua com toda a sorte de instrumentos de pau de alfaia, como também com harpas, e com saltérios, e com tambores, e com pandeiros, e com cimbalos. E chegando a era de Macom, estavam a mão a arca de Al, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Yahshua se acendeu contra Uzá, e Al o feriu ali por estar imprudência, e morreu ali junto à arca de Al. Engrandecido seja o dos exércitos. Veja o que acontece quando a gente não andamos com prudência, não andamos vigilantes. Nós somos o santuário vivo do Pai. Nós somos o santuário vivo. Porque antigamente era a arca que andava em cidade em cidade, feito de ouro, né, de madeira, de acácia, e levava, né, tudo sagrado dentro da arca. Hoje a arca da aliança, hoje, né, o santuário somos nós, o santuário vivo somos nós. Então nós temos que andar vigilante. Quando aquela arca estava andando na cidade, tinha ordem para que não viesse tocar na arca. Se fosse pender, se pendesse, deixasse pender, mas não deveria tocar. Não deveria tocar. E tocou no mesmo instante, ele morreu. Então, nas coisas sagradas do Pai, nós não devemos tocar. Hoje nós somos o que? O santuário vivo, né? O Pai nos fez para louvar e engrandecer o nome dele. Então, nós temos que ser obedientes. Não deixar nada de errado nos tocar, nos dominar. Nós temos que manter a nossa pureza, a nossa comunhão com Ele. Buscando, orando, pedindo livramento. Porque o véu já foi rasgado. O Filho do Criador morreu no madeiro. O corpo dele foi rasgado, arrancado, os pedaços, ele foi cortado. Não é como passa nos filmes aí, que é tudo bonitinho, não. Ele foi arrancado os pedaços, corte no corpo todo. Ele apanhou, levou tapa no rosto. Ele foi totalmente moído por cada um de nós. Então nós temos que fazer valer o sacrifício do Filho do Criador, que criou tudo, todas as coisas, e ser obediente a Ele. Através da obediência, nós alcançamos a vitória. Um homem não pode trair a mulher não pode trair o homem. O santuário que somos nós, santuários vivos, tem que praticar as coisas que vêm agradar o Criador, que vêm agradar o Pai. Nós temos que ter uma comunhão com Ele. Nós não devemos quebrar o vínculo, quebrar a aliança que foi feita. Porque senão nós vamos perecer. Como diz no versículo de Oséias, só coisas ruins. E ninguém aceita coisa ruim. Se a pessoa não aceita as coisas ruins, também não deve praticar. A aliança não venha a ser quebrada. Pai, em nome de Deus, chama a tia, Pai. Estamos vivendo, Pai, na fé. Pai, levanta a direção, Pai. Nos guia, nos orienta, Pai. Sustenta cada uma dessas pessoas que venham conhecer a verdade. E conhecer o melhor, Pai, seu único e verdadeiro nome, Yahshua. Porque foi iludido, Pai, tinha vindo ainda o Espírito enganador, mas já está o Espírito enganador já no nosso meio, levando tanta destruição, Pai. Nós não queremos o Espírito enganador, queremos o verdadeiro Espírito, que é a obediência à Tua palavra,